Fala galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, professor Fontinelli na área. Vamos estudar a nossa revisão, segunda aula. Lembra que na aula passada a gente fez uma revisão de sistema de medidas e sistema internacional de unidades. Falamos um pouco sobre massa, gramas, litro, como transformar os múltiplos e submúltiplos, beleza? Hoje nós vamos falar de dois assuntos também muito importantes. E aí eu vou ter aqui, ó, grandezas escalares e vetoriais e grandezas proporcionais. Acredito que hoje nosso áudio esteja bacana. Então, vamos em frente. Vamos lá então, galerinha? Olha só. Quando você pega, né, e vai pensar em grandezas, né, no caso, escalares e grandezas vetoriais, primeira coisa que você vai pensar é o que é uma grandeza? E eu vou fazer uma analogia com você para a gente entender melhor isso aí. O pessoal de letras vai ficar até feliz com essa comparação que eu vou fazer. Olha só, quando você tem lá na gramática classificações de palavras, tem um tipo de palavra que fala sobre quando você dá nomes a objetos e seres, não é isso? Que são os substantivos, não é isso? Estou certo, professores? Então, quando você pega na física ou em ciência em geral e fala em grandeza, você está se referindo a algo que você pode enumerar, que você pode dar um valor para isso. E esse valor vai vir com uma unidade. Então, esse valor com a unidade eu vou chamar de grandeza. Ah, mas qual? Qualquer coisa. Qualquer coisa que você tenha um valor e uma unidade, vou ter uma grandeza. A altura. A altura, vamos supor, minha altura 1,80 m. Então você tem 1,8 metros, então você tem o valor numérico, e a unidade, então você tem uma grandeza. Minha idade, 42 anos. 42, meu valor numérico, anos, a unidade, também é uma grandeza. Qualquer valor que eu tenha, que eu possa calcular? Exatamente, beleza? Galerinha, então olha só. Eu vou ter aqui as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Como é que eu vou classificar cada uma delas? Da seguinte forma, olha só. Grandezas escalares, eu vou ter apenas intensidade. E já as grandezas vetoriais, não. E aí que você vai diferenciar uma da outra. As vetoriais, você tem direção, sentido e intensidade. Beleza? Fechou? Então, olha só. Eu vou diferenciar justamente pela direção e sentido. Então, o que vem a ser intensidade, galera? Olha só. Quando você tem aqui, ó, intensidade, você vai ter sinal, o módulo e a unidade. Essas três características vão caracterizar a sua intensidade. Em alguns livros, ele vai colocar a intensidade como se fosse a mesma ideia de módulo. E não é exatamente isso, tá certo? A intensidade era muito mais que apenas o módulo, ok? E aí você vai ter, então, a direção, sentido e intensidade para grandezas vetoriais. Então, basta pensar assim, qualquer grandeza que você pensar, tem direção e sentido? Preciso de direção e sentido para definir essa minha grandeza? Se eu precisar, obrigatoriamente, desses dois caras, é uma grandeza vetorial. E se eu não precisar, é uma grandeza o quê? Escalar. Por exemplo, se a gente pega e pensa na sua idade. Vamos lá. Galerinha lá vai ter na faixa de primeiro ano, em torno de uns 14 anos. Beleza? 14 anos, 15 anos, você vai ter, então, qual grandezas que você precisa? Vamos lá. Sinal, 14 é positivo, né? Não tem tempo negativo também, né? O módulo é o valor numérico, é o 14. A unidade, anos. Eu te pergunto, você precisa de direção e sentido para definir a sua idade? Não, você não precisa falar se está para a direita ou se está para a esquerda, se está para cima, se está para baixo, se está na horizontal ou na vertical. Porque isso que é direção e sentido. Beleza? Não precisa nada disso. Se eu não preciso nada disso, então o tempo é uma grandeza o quê? Escalar. Primeiro exemplo, anota lá no seu caderno, primeiro exemplo que nós vamos ter, tempo. Beleza? E aí você vai ter agora outra grandeza que a gente pode apresentar. Lembra da aula passada que a gente falou sobre o carinha que chega lá no açougue e fala assim, moço, me dá 2 quilos de costela. Não tem um cara que fala isso lá na aula passada? Então quando ele fala, moço, me dá 2 quilos de costela, você já sabe qual é o certo. Não é 2 quilos de costela, são 2 quilogramas de costelas. Quando você fala isso, você está pedindo uma quantidade de massa, né? A massa
de costela que vai colocar na balança e vai verificar quanto é que está. Beleza? Para eu identificar essa massa, eu preciso dizer se está para a direita, para a esquerda, na horizontal, na vertical? Não. Concorda? Quando você vai numa balança e vai verificar a sua massa, você precisa verificar se a tua massa está para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Também não. Então, a massa também é uma grandeza o quê? Escalar. Por quê? Porque não precisa de direção e não precisa de sentido. Beleza? Tranquilo. Agora olha só, se você falasse assim para o seu vizinho, vizinho, me dá uma ajuda aqui para empurrar o carro. Aí ele pega na lateral, na porta do carro e empurra, tentando empurrar lateralmente o carro. Vai adiantar alguma coisa? Não. Ou ele tem que empurrar o carro no fundo do carro ou na frente do carro. Não é isso? Lógico que se ele está andando, você está empurrando o carro para a esquerda, ele tem que empurrar o carro também para a esquerda. Está vendo como para aplicar uma força eu preciso definir qual é a direção e qual é o sentido? Ou você quer fazer com que o carro ande e ele está querendo levantar o carro, está colocando uma força no sentido para cima. Não dá. Eu preciso identificar a direção e o sentido que eu vou aplicar essa força. Então a força é uma grandeza o quê? Vetorial. Por quê? Porque ela precisa de direção, precisa de sentido e também vai ter uma intensidade, ela vai ter um valor de aplicação. Ele pode só fingir que está empurrando o carro, ele pode colocar toda a força que ele tem para deslocar o carro, não é isso? Beleza. Além da força, qual outra característica de grandeza vetorial que a gente tem fácil, né? Que a gente percebe facilmente? Simples. Quando um carro passa muito acelerado na frente da sua casa, o que acontece? Todo mundo sai para ver o que é. Porque na sua casa é um bando de curioso, não é verdade? Todo lugar é assim, né? Todo lugar enche de curioso para saber o que está acontecendo na rua. E aí passa um carro a 1000, ou passa um carro da polícia perseguindo outro carro. Meu, cara, todo mundo quer saber para onde o carro da polícia foi. Aí passa aquele, né, seu vizinho, que fica de olho na rua 24 horas, né? O que acontece? Ele tem todas as informações, só perguntar para ele, não, o carro foi para ali, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu o outro. Você não tem um vizinho desse? Pois é, eu tenho. Então o que acontece? Quando esse carro passa, eu vou ter que especificar a direção que esse carro passou e o sentido que esse carro passou. Quando eu faço isso, eu estou caracterizando, no caso, a velocidade do carro como uma grandeza o quê? Vetorial. Beleza? Deu para entender? Então, olha só, vamos entender melhor ainda. As grandezas vetoriais eu posso representar por uma seta. Essa setinha eu vou chamar de vetor, tá? Olha só, eu posso ter duas direções para esse meu vetor. Ou ele é horizontal, ou ele é vertical. Qual que você acha que ele é nesse caso? Obviamente que ele é horizontal. E para você não esquecer disso, é só você lembrar do quê? Da linha do horizonte. Nossa, né? Sexta-feira à noite, você na praia, olhando aquela linha do horizonte do mar. Que coisa romântica, né? Então, olha só. Quando você tem aqui, ó, na linha do horizonte, você está definindo a direção. A direção só pode ser horizontal ou vertical. Na verdade, pode ser inclinada também, tá? Mas horizontal e vertical são as principais. E aí você vai ter o sentido depende da direção. Se a minha direção for horizontal, o meu sentido pode ser para a esquerda ou para a direita. Fechou? Tranquilo? Direção horizontal ou vertical. Se for direção horizontal, a direção pode ser para a esquerda ou para a direita. Anota aí no seu caderno. E o meu sentido, nesse caso, para a esquerda. Tem outra direção, Fontenelle? Tem, tá aqui, ó. Essa direção é o quê? Vertical. Beleza? Direção vertical. Se essa minha direção aqui é vertical, qual é o sentido dessa direção? O sentido pode ser para cima, ou ascendente, ou para baixo, ou descendente. Tranquilo isso aí? Fácil, né? Direção horizontal e aqui direção vertical. Nesse caso, sentido para a esquerda e aqui para cima. E a intensidade? Na verdade, a intensidade no vetor vai depender de quantos quadradinhos ele vai ter. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Como está para o lado negativo, a gente pode falar até que ele é menos 8. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o valor dele, no caso, o módulo dele é 8. No caso, como está para cima, positivo.
E aqui a unidade vai depender da grandeza que eu esteja trabalhando, ok? Pode ser para força, Newton, para velocidade metros por segundo, ou quilômetro por hora, enfim. Eu só quero que você aprenda, por enquanto, caracterizar o que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Tem algum outro caso, que pode cair, que não seja horizontal nem vertical? Tem, que é aquele que a gente falou rapidamente, que é o inclinado, ou na diagonal. Nesse caso aqui, o ideal é que você tenha o ângulo para definir exatamente a direção e sentido que esse cara vai ter, beleza? Algumas outras formas é possível você falar também, como por exemplo, a rosa dos ventos que tem na sua apostila, ou você pode simplesmente falar assim, olha, esse cara aqui, esse vetor está indicando uma direção diagonal para a direita e para cima, ou ascendente, beleza? Então esse cara aqui está para a direita e para cima. Fechou, cara, beleza. Fechamos grandezas escalares vetoriais, é só isso aqui, e aí com o passar das aulas você vai aprender a caracterizar cada vez mais grandeza, porque toda vez que a gente falar uma grandeza nova, a gente vai falar para você se ela é vetorial ou se ela é escalar. Vou falar só mais uma aqui para você, para ficar bem claro aí para você. Quando você vai lá e a pessoa percebe que você está quente, né? Se você tiver com uma temperatura alta, você nem entra nos estabelecimentos que tem aquele termômetrozinho por causa da Covid ultimamente, né? Então vamos pensar, olha só. Eu estou lá e verifico a minha temperatura. Quando eu verifico a minha temperatura, e eu vejo lá que está uma temperatura, por exemplo, de 36 graus Celsius. Está normal, beleza. 36 é o meu módulo, valor numérico. Graus Celsius é a minha unidade. Se está positivo, meu sinal é positivo. Mas se você vai na Argentina, lá em Buenos Aires, está muito frio, está menos 2 graus Celsius. Menos, sinal negativo, módulo 2, unidade, graus Celsius. Eu te pergunto, para definir essa temperatura, eu preciso de direção e sentido? Não preciso de direção e sentido, né? Tá 2 graus para cima, 2 graus para a esquerda. Não existe isso, tá certo? Logo, não é uma grandeza o quê? Vetorial, mas sim uma grandeza o quê? Escalar. Por quê? Porque não precisa de direção e sentido. Precisa apenas do quê? Sinal, módulo e unidade. Lembrando, algum livro de física usa intensidade como se fosse módulo, tá? Não são todos, não é uma unanimidade. Eu prefiro essa caracterização, ok? Vamos lá então, galerinha. Segundo ponto que a gente vai falar é sobre grandezas proporcionais. Beleza, eu sei o que é grandeza, aquilo que determina um valor de cálculo, que eu acho, valor numérico com unidade, e eu falo que é uma grandeza. Mas o que são proporcionais? Beleza, então vamos lá. O que é uma proporção? Para a gente entender melhor o que é uma proporção, primeiro eu vou lembrar o que é razão. Eu sei o que é razão, Fontenelle. Beleza, vou só relembrar rapidamente. Olha lá. A razão entre 35 e 7, quanto é? Razão, galera, nada mais é do que uma divisão. Então, olha lá, 35 sobre 7, quanto dá? 5. Então, razão é uma divisão. Tracinho, vou colocar meu valor aqui, 5. Então, me diga agora. A razão entre 2 e 10 é, dá um pause, resolve, rapidão, agora, vai. Beleza, eu vou continuar aqui, porque você já voltou, já resolveu, e aqui vai ficar o quê? 2 sobre 10, que dá quanto? Quanto deu o seu resultado? 0,2, não é isso? Coloca o seu resultado aqui, fechou. Isso aqui são duas razões que nós fizemos, simplesmente uma divisão. Tranquilo? Observa que eu estou falando só de razão com qualquer número. E agora eu posso pegar também e posso falar que é uma razão entre grandezas. Qual a diferença? É que aqui eu vou ter unidades acompanhando o meu número. E eu falar razão entre 10 graus Celsius e 2 graus Celsius, nada mais é que eu divido os dois. E quando eu tenho o mesmo elemento em cima e embaixo, o que eu faço com eles? Eu corto. Então 10 sobre 2, 5. E o graus Celsius? Eu cortei. É o que a gente fala, que é uma grandeza adimensional, porque não tem unidade. É sem dimensão, sem unidade. Tranquilo? Agora você vai fazer aqui, ó. A razão entre 4 metros e 20 metros. Dá um pause. Faz aí, rapidão. Já fez? Então, beleza, vem comigo. Olha lá, 4 metros, coloca lá, e 20 metros. Como eu já sei que o metro e metro eu vou cortar, eu nem coloquei mais. E aí eu vou simplificar aqui, 4 e 20, porque fica mais fácil fazer minha conta. E aqui, como eu sei que aqui 20 eu posso dividir por 2, que vai dar 10, então eu divido 4 por 2, que vai dar 2. Por que 10, Fontenelle? Porque é mais fácil. Eu divido 2 por 10, basta eu dar uma casa decimal. Dá quanto? 0,2. É muito mais fácil? Coloco o 0,2 aqui, é a minha resposta. Beleza, então já sei que quando eu tenho uma razão é divisão de dois números.
Quando tem uma razão entre grandezas, é porque eu tenho essa grandeza aqui que eu tenho que considerar. Se elas forem iguais, eu vou cortar e o valor que resulta é um valor numérico apenas, porque fica um resultado adimensional, sem dimensão, ou melhor, sem unidade. Fechou? E aí você vai ter... Galerinha, olha só. Olha só essa questão para tu pensar. Presta atenção. Olha aqui, vamos resolver essa questão. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagem que fornece a imagem de todos os assentos dos ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Isso aqui é importante, destaca isso aqui. Não esquenta a cabeça no decorrer das aulas, eu vou explicar para você. Vai ter uma aula praticamente quase exclusiva só para explicar como resolver questões do Enem. Entendeu? Então eu vou passar todos esses macetes aí mesmo que você já vai observando, tá ok? Então olha lá. Escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara com os números total de assentos dos ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem essa informação dos assentos já vendidos, ainda disponíveis em determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é... Ele quer saber o quê? A razão. Olha só. Pô, Faustino, mas achei que isso nunca ia cair numa prova. Não, cara, tá aqui, olha, a razão. E entre o que ele quer? Entre o número de assentos já vendidos, olha, os já vendidos são com a cor mais escuras, e o total de assentos desse ônibus. Olha lá, galerinha. Olha o ônibus aqui. Total de assentos, 42. Então, se há uma divisão, é entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos. Então, embaixo, no meu denominador, vai ter qual valor? O total de assentos, que é quanto? 42. Então, só pode ser a letra A, letra C e letra D de danadinha. Letra B e letra E tá fora. Beleza. E aí eu quero saber o quê? Os assentos já vendidos que estão de cor mais escura. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É uma divisão, então 16 sobre 42. Letra A, de amor selvagem. Meu Deus do céu. E sabe onde essa questão caiu, galera? Vou carimbar aqui, olha. Enem 2020, cara. Esse ano, né? Finalzinho do ano passado, agora para esse ano, faz o quê? 2 semanas que teve a prova, caiu essa questão na prova do Enem. Eu te pergunto, você pode perder uma questão dessa? De jeito nenhum, cara. Uma questão dessa aqui são as questões fáceis da prova, você não pode perder em hipótese alguma. Fechou? Beleza? Então vamos lá, galerinha. Olha só. Você vai ter aqui, olha, grandezas proporcionais. Então, o que é uma proporção, afinal de contas? Nós falamos o que é uma razão e que é uma razão entre grandezas, né? Agora, olha só. A razão entre 35 graus Celsius e 7 graus Celsius, nós já fizemos isso. Aqui deu 5 e aqui também deu 5. Quando esses caras são iguais, ou seja, essa fração vai dar igual a essa, eu vou dizer o quê? Que elas são proporcionais. Lembra que eu perguntei? O que é uma proporção? É quando esses valores são iguais, eu posso dizer que as frações são proporcionais. Agora, olha só nesse caso. Você vai ter aqui os dois casos que nós já fizemos também. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 0,2. São iguais? Não. Não são iguais. São diferentes. Então, essa fração é proporcional a essa? Não. Não é proporcional. Então, elas não são proporcionais. Quando é que eu falo isso? Eu falo isso quando duas razões dão resultados diferentes. Dizemos, então, que essas razões não são o quê? Proporcionais. Fechou? Tranquilo? Beleza. Então, vamos para a próxima? Só para fechar, nós falamos o quê? Que 5 e 5 nessas duas frações aqui, naquele primeiro exemplo, não é isso? Não deu 5, não deu 5. O que nós falamos? Que 35 sobre 7 dá 5 e 10 sobre 2 também dá 5. Logo, essas frações aqui, olha, elas são iguais. Se elas são iguais, eu posso falar o que delas? Eu posso falar que quando duas razões dão o mesmo resultado, dizendo que essas razões são proporcionais. Então não esquece disso. A relação proporcional é muito fácil. Tranquilo? Beleza?